Lucas 1, 67 a 80 é o nosso texto. Essa é a segunda mensagem da série de Advento e de Natal para este ano. Qual é a série? Canções de Natal. Inauguramos semana passada e eu lhes recordei como música e Natal estão imbricados desde sempre, desde o primeiro Natal. E tem 4 canções, uma mais bonita que a outra, uma mais significativa que a outra, que contam o nascimento de Jesus. Lucas, em sua pesquisa, registrou as 4 canções no seu livro. Semana passada nós vimos a primeira, o Cântico de Maria, e conforme o seu título em latim, quem lembra? O Magnificat. Hoje vamos ver a segunda canção desta trilha sonora natalina. O Cântico de Zacarias, em latim, quem sabe? O Benedictus. Soa bonito, né? O Benedictus. Meu título também fala, por trás das cortinas, era para ser, Diego, templo. Eu te mandei errado o texto, tá? Vejam, não tem problema de ser templo não, tá? Por trás das cortinas do templo. Que isso? Vamos ver. É lá que esse cântico começa. Primeiro me deixe dar um testemunho de peso em favor desta canção. Senhoras e senhores, Santo Agostinho, século IV, expressando quanto ele amava e fazia uso constantemente destas palavras do Zacarias. Que hino abençoado de alegria e louvor, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, divinamente pronunciado por um venerável sacerdote e diariamente cantado na igreja. Que essas palavras possam diariamente habitar na minha boca e a suavidade delas sempre em meu coração. Tá bom? Para começarmos a falar sobre Benedictus. 2 fatos introdutórios antes de entrarmos no texto. Vamos ajudar a entender um pouco dele. Primeiro, o seu contexto histórico. O Benedictus foi composto por um homem chamado Zacarias. Talvez você já reconhece esse nome. E se você reconhece a Bíblia um pouquinho, você talvez saiba que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um profeta com o nome de Zacarias. Esse é outro. Não cometa esse erro. Aqui estamos falando de um outro Zacarias. Não são a mesma pessoa. O do livro do Antigo Testamento e este aqui. Em Lucas, nos primeiros versículos. A gente não leu hoje a primeira parte do Evangelho, que conta um pouquinho da história que eu agora vou resumir para vocês do Zacarias. Mas se vocês quiserem mais tarde, olhem isso na Bíblia. Os primeiros versículos de Lucas, é assim que ele abre o Evangelho. Ele fala deste Zacarias. Ele é um sacerdote. E ele é um sacerdote em Jerusalém, casado com a filha de outro sacerdote, de nome Isabel. Algo considerado uma coisa rara e maravilhosa. Pastor e casado com filha de pastor. O que é ótimo, porque ela supostamente compreendia como ninguém as demandas do ministério pastoral, porque viveu isso em casa, né? E talvez ela também, como filha de sacerdote, já tinha aprendido a amar o Senhor de uma forma sincera, com todo o seu coração, como o seu esposo e profeta era chamado a fazer. Dá para imaginar a felicidade deste casal desde a boda. Quantos não o felicitaram, talvez, no dia do seu casamento, desejando para eles uma vida longa e cheia de filhos, para que, quem sabe, se estabelecesse na religião, na época, uma dinastia de sacerdotes. O sacerdote casado com a filha do sacerdote. Nós temos situações parecidas na IELB. E é uma bênção para a igreja.
Mas ainda, quem sabe, quando ambas famílias sacerdotais se uniram em laços matrimoniais, quem sabe alguém não ousou dar um parabéns mais ousado. O que seria um parabéns mais ousado? Que Deus os abençoe e envie o Messias através desta família linda de vocês. Não seria incrível? Apropriado? Mas tudo aquilo foi sonho de recém-casados para Zacarias e Isabel. Cada noiva judia era ensinada desde cedo a pensar em sua família como uma família grande, cheia de filhos, porque um deles poderia ser o Messias, que libertaria o povo. Cada noivo judeu também se casava com essa esperança teológica. E se tinha um casal naquela época que reunia todos os ingredientes certos da perspectiva humana para serem escolhidos por Deus, para serem os pais do seu futuro filho, do herói nacional, era, gente, o Zacarias e a Isabel. E é por isso que o versículo 7 carrega tanta dor. Simplesmente nos dá uma informação. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Quantas orações aqui, gente? Quantas lágrimas? Quantas questões não respondidas? Com a incrível pressão cultural e familiar para que tivessem filhos. Na época, pais sem criança se sentiam deficientes, esquecidos por Deus. E se você já desejou algo muito na sua vida, muito em seu coração, então você pode imaginar todo o esforço e a entrega e o sacrifício de Zacarias e de Isabel, que eles devem ter feito, de reunião de oração em reunião de oração, de clínica de fertilização em clínica de fertilização. E aí a gente conhece, né? A decepção se transformando em lamento. O lamento se transformando em desespero. E finalmente, o desespero se transformando em resignação. Mas uma resignação sensível, à flor da pele, que fica ali dentro de você quietinha, domada, até que um gatilho toque no nervo e a dor volte a doer de novo. Agora, com os dois em idade avançada, ambos já tinham empacotado as expectativas. E a congregação já pediu o emeritamento do pastor Zacarias. Ele e Isabel já viajam de graça nos transportes públicos da capital, já começaram a receber um pouco de aposentadoria, e ele já prepara a sua substituição nas tarefas do templo para alguém mais jovem. E é por isso que ele é pego totalmente de surpresa com o que vai lhe acontecer. O Zacarias já conhecia assim, as brincadeiras que dizia do porquê Deus escolhe dar filhos para gente mais jovem. Quando a gente tem mais energia e mais paciência para lidar com a energia e a impaciência das crianças. Zacarias já conhecia isso da vida. E ele concordava com tudo aquilo, mas ele estava prestes a ver tudo mudar. E sabe, gente, que já era o dia mais importante de Zacarias. Sabe por quê? Porque de tantos sacerdotes que haviam na capital, dentro do rodízio de sacerdotes e dos conchavos, podia acontecer que um sacerdote passasse a sua vida inteira fazendo trabalhos na periferia, de juntar cesta básica aqui e ali, mas nunca conseguirem a honra de fazer um serviço litúrgico onde? Dentro do templo. Não era raro. Mas o Zacarias tem o seu sonho realizado. Por primeira vez, ele vai botar os seus pés dentro do templo, dos lugares mais sagrados,
para uma função litúrgica. E o seu nome, gente, não havia apenas sido sorteado para realizar as tarefas normais daquele dia, mas naquele dia era dia de se ofertar incenso. O que era o privilégio de alguém fazer uma vez na vida, quando muito. Porque quando correspondia ao sacerdote do dia fazer uma oferta de incenso, isso significava que ele não apenas executaria funções litúrgicas nos pórticos comuns. Naquele dia, por causa da oferta de incenso, ele poderia ultrapassar o quê? As cortinas. E poderia entrar onde? No Santo dos Santos. O lugar onde simbolicamente a glória de Deus habitava, e só o sumo sacerdote, não a ralé de sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. A tradição judaica descreve que o sacerdote que era sorteado em oferecer incenso, ele podia ser considerado um homem santo e rico por toda a sua vida. Zacarias não sabia se ia lhe corresponder uma atividade dessa, mas ele foi treinado para fazer. E cuidadosamente naquele dia ele segue passo a passo, até entrar por trás das cortinas, quando um anjo, Gabriel, o interrompe. Veja o velho parado, com o incensário nas mãos e a boca aberta, enquanto ele ouve as palavras do anjo. Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Sua esposa dará luz a um filho. E você dará um nome para ele de João. Vai ser uma alegria para vocês. Ele será grande diante de Deus. Ele será um profeta desde o ventre materno. Deus vai usá-lo para converter pessoas, para trazer pessoas de volta para Ele. E Deus vai usá-lo para abrir o caminho para chegar o Messias. Zacarias e Isabel teriam um filho, se tornaria o profeta de Jesus. Mas Zacarias se recusa a acreditar no anjo. Sua resposta foi algo do tipo: gente idosa não tem filhos. E ele deixou entender na sua resposta que ele não acreditaria se não tivesse um sinal. Então o anjo disse para ele: você quer um sinal? Está aqui o sinal. E daquele momento em diante, pelos 9 meses da gravidez, da gestação, Zacarias ficou mudo. Não conseguiu pronunciar um som sequer. Algumas esposas gostariam disso. Zacarias não acreditou no anjo e a sua capacidade de falar lhe foi tirada naquele instante. Quando o bebê nasceu, gente, e agora vamos entrar no texto. Zacarias lhe deu o nome de João, como o anjo lhe disse, escrevendo numa tábua, e imediatamente sua fala voltou. E o que é que ele faz com a sua voz quando ela volta, depois de 9 meses? Eis o Benedictus. Agostinho tinha razão de dizer que isso é muito especial. Segundo fato, agora é um contexto literário rapidinho. Assim como a Maria que cantou palavras belas, poéticas, enraizadas no Antigo Testamento, o contexto literário dessas palavras é o Antigo Testamento. O Zacarias, que conhecia o Antigo Testamento como sacerdote, como crente, ele canta, ele fala de coisas que os salmos tinham falado e que os profetas tinham falado. Então, além da criatividade do Zacarias,
nós temos também um texto bíblico sendo poetizado, sendo musicado. Vamos ao texto, então. O texto, gente, tem um tema principal que não é difícil da gente encontrar. Zacarias usa duas palavras-chave no começo e no final. No versículo 68, ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque redimiu e porque visitou o seu povo. E no 78 ele diz que graças à profunda misericórdia de Deus, o sol nascente visitará a humanidade. Ambos os versículos, a palavra, o verbo visitar, que é uma palavra de um profundo significado na Bíblia. Uma palavra que traz a ideia de uma visitação pessoal, de uma intervenção pessoal. Não é uma visita esporádica, uma visita sem graça. É uma visita que traz boa notícia. Uma visita que traz solução para problemas. É uma visita que consola, é uma visita que traz bênçãos, na verdade. Tipo assim, quando você escuta que um amigo seu, muito querido, está no hospital. Você não manda um WhatsApp. Não deveria, pelo menos. Você vai até lá. Uma amiga sua, muito querida, faleceu. Filho dela faleceu. Pai dela faleceu. Você não manda um cartão. Fala, não liga. Você vai. Você vai até o lugar. Você vai chorar com ela. E você vai dizer o que é que eu posso fazer por você. É desse tipo de visita que toca no fundo da gente. E a gente se mexe. E vai e participa. E se envolve. E transforma a realidade de uma pessoa. Tudo isso está no coração do Zacarias quando ele fala que finalmente Deus visitou o seu povo, finalmente Deus cumpriu sua promessa, finalmente Deus chegou, o visitante dos céus veio a nós. Para nós é um pouco difícil compreender o drama disso, porque a gente vive depois de Jesus. Jesus é uma realidade para nós. Mas para o Zacarias e para aquele povo, por 400 anos, Deus tinha ficado em silêncio. Por 400 anos, Deus pareceu esquecido. Foram anos secos. Ninguém na face da terra, naqueles 400 anos, foi tão esquecido como o povo de Deus, como o povo de Israel. Dominados pelos romanos, reduzidos a socialmente, globalmente, foram reduzidos a uma província insignificante. Rejeitados e negligenciados. Os anos de glória do rei Davi e de Salomão haviam passado 1000 anos atrás. Quem lembra disso? E o último profeta tinha dito um oráculo da parte de Deus 400 anos antes, gente. Será que Deus havia se esquecido do seu povo? Gente, nos lábios das pessoas daquela época, essa era a pergunta. E quem vai julgar eles por fazer essa pergunta? Quando Deus parece sumir da nossa vida uma semana, um verão, a gente já chacoalha. 400 anos de um suposto silêncio de Deus. Eles perguntavam sim, será que Deus se esqueceu de nós? Os profetas falaram que Deus ia vir. Eles falaram que Sofonias falou, o Miqueias falou, é uma virgem. Isaías falou, é lá em Belém que vai acontecer. Jeremias falou, os profetas falaram, Davi falou, o rei está vindo, o rei eterno, que vai governar, que vai botar os pingos dos... que vai restaurar Israel para a sua glória. Talvez eles imaginavam, foi um sonho dessa gente. Esses profetas tomaram alguma bebida forte e falaram coisas sem noção. Talvez não é bem assim, talvez interpretaram errado o que Deus disse para eles. Talvez fizeram muita mística, talvez se transformaram em radicais. Porque gerações passaram, gente, gerações passaram. O filho enterrou o pai, e nada. Aí aquele filho que enterrou o pai foi enterrado pelo outro filho.
E depois veio um outro filho que enterrou aquele outro ali. Agora vai multiplicando isso por gerações e por gerações. Talvez Deus desistiu da gente, Israel. Ou então talvez Deus ficou tão chateado, e ele tinha razões, porque nós fomos um povo que desobedecemos e fizemos de tudo para ele nos esquecer da gente. Talvez Deus nos colocou no final da fila e agora ele está trabalhando com os romanos. Olha o império. Talvez ele está trabalhando com os gregos. Olha isso que eles estão lá inventando na Grécia. Talvez Deus agora trocou de povo e nos botou no fim da fila. Parecia tudo uma farsa cruel para aquela gente. Será que Deus tinha esquecido do povo? E aí nós lembramos de uma palavra altamente consoladora também para nós hoje. Que Isaías fala, o pavio que fumega, a chama tremeluzente. Pelos séculos silenciosos e secos e insignificantes, permaneceu um restolho, um remanescente fiel, que em dúvidas não deixou de soltar da mão de Deus. Não deixou de sonhar. De alguma forma, Deus iria agir. Contra as notícias, contra as aparências, a esperança da visita divina não desapareceu completamente. Permaneceu como uma chama tremeluzente, um pavio que fumega. E agora chegou a hora. Na medida que o Zacarias olha para o filho dele, recém-nascido, nos seus braços, ele se enche de emoções para além de emoções paternais de um pai que segura o seu bebê. Zacarias se enche de uma emoção teológica, espiritual. Agora chegou a hora. O Messias está a caminho. A espera acabou. Deus visitou o seu povo. Nos versículos desse canto, a gente aprende 5 fatos específicos. Algumas bênçãos, tá? Que fluem dessa visita divina. A primeira delas, rapidamente. Há um propósito salvífico. Caminhe comigo no texto, tá? Eu vou só no texto agora. Zacarias começa focando no propósito da vinda do Messias. Zacarias diz, ele veio salvar o povo. Esse é o propósito da vinda de Deus. Ele coloca isso de 4 formas diferentes. Vamos comigo. No 68, ele veio redimir o seu povo. No 69, nos suscitou plena salvação. Aí no 74, ele diz que Deus veio nos libertar dos inimigos. Alguém pode pensar aqui em Roma, pode pensar aqui na Grécia, na Síria, nos filisteus. Ok. Nós, cristãos, espiritualizamos essa parte. E não pensamos aqui numa nação. Nós pensamos aqui nos 3 grandes inimigos do povo de Deus. O pecado, o sistema, o mundo e o diabo. E o inferno. E no 77, ele fala que essa salvação tem a ver com uma coisa, que nós luteranos não carecemos de ouvir. Perdão dos pecados. O Zacarias diz, essa salvação envolve o perdão dos pecados. Ela é, antes de qualquer outra coisa, o perdão dos pecados. Um outro fato, gente, o cumprimento das promessas está nessa história. Como Zacarias é um homem de Deus, ele não pode deixar de destacar o fato de que finalmente Deus cumpriu suas promessas. Como ele havia dito que ele ia fazer, ele cumpriu. E o Zacarias nos fala 3 coisas sobre o cumprimento da promessa do Messias. Olhem comigo. Primeira delas, versículo 70. Foi prometido pelos profetas. Leia Sofonias, leia Miqueias, leia Isaías, leia Malaquias, leia o outro Zacarias e você vai ver, os sinais haviam sido dados. No 72, diz que essa promessa foi aguardada pelos nossos pais. E é sempre muito bonito na Bíblia quando conecta a nossa fé com a fé dos nossos pais e dos nossos avós. Quando a gente não aterriza de repente no mundo achando que tudo começou comigo, né? A gente começa a imaginar assim, puxa, quer dizer então que quando o meu bisavô, que viajou no mar, intempéries, morreu, a peste,
e aí teve aquele aborto, e não sei o quê, e foi aprisionado, e não tinha farofa para comprar. Quando ele ia dormir cansado, quando o barco sacolejava, quer dizer que ele pensava nisso. Ele pensava nisso. Te conecte à fé dos teus pais, dos teus avós. O Zacarias está se conectando, ele está dizendo, os nossos pais esperaram isso. Nós crescíamos pequenininho e quando eles cantavam aquelas músicas do Natal, agora é isso, é por causa disso. Essa é uma fé, uma esperança que perpassou gerações. E no 72 e no 73, ele ainda fala de um outro conceito muito bonito, que é o da aliança, gente. Nós estamos envolvidos num casamento que Deus fez com a gente. Primeiramente, ele fez com Abraão. Então, essa promessa aqui que foi cumprida, o Zacarias disse, claro que ia ser cumprida. Deus fez o quê? Um juramento. Deus fez um juramento para o Abraão. E disse, tu pode escrever. Que vai chegar o dia e eu vou salvar. E eu vou visitar. Escreve o que eu estou te dizendo, porque eu faço um juramento para você. E o Zacarias não podia desperdiçar isso. Claro que ele ia cumprir. O remanescente fiel que aguentou firme, as pessoas que ainda acreditavam na promessa, tinham razão para acreditar, como nós temos hoje para acreditar nas promessas futuras de Deus. Porque foi uma promessa que foi carimbada com um juramento. O ponto do Zacarias está muito claro, gente. Deus fez o que prometeu fazer. Deus não mente. Os profetas não tinham todos os detalhes, o Sofonias fez o melhor que ele tinha com a visão que ele teve. O Miqueias contou do jeito dele. Não tinham todos os detalhes. E nós não temos também os detalhes daqui para frente. Mas o que Deus disse que ia fazer, o Zacarias disse, ele fez. Esse Deus merece confiança. Ele tem credibilidade. Gente, nós vivemos num mundo que a credibilidade, vamos falar sério, é um item em extinção, né? Quem tem credibilidade? O pastor tem credibilidade? Sei lá. Vocês têm credibilidade. Famílias, governos, sociedades têm credibilidade, empresas têm credibilidade, não sei. O Zacarias está dizendo, tem uma coisa firme nesse mundo que sustenta esse mundo. Tem um eixo central, uma roda que não vira. Você não enxerga tudo e você não tem todas as informações. Mas tem alguém segurando a tua vida, a tua história, a tua família. Tem alguém segurando a história da humanidade. E esse Deus é digno de confiança. O Zacarias canta isso no Benedictus. Que hino bonito. O Zacarias vai à frente, ele vai tocar agora para a gente aqui, porque ele fala de um poder transformador nessa vinda do Messias, tá, gente? Mexe com a gente. Transforma a nossa vida. Não fica só na mente. Mexe com a nossa vida. E o Zacarias basicamente fala duas coisas. E está bem, é só isso que a gente precisa mesmo. Para saber como viver. Né? Uma transformação que o Messias traz. A sua vinda vai trazer uma transformação espiritual. Muda a forma do ser humano se relacionar com Deus. E muda a forma do ser humano se relacionar com o outro. Então você tem uma transformação espiritual e uma transformação ética. Qual é a transformação social que fala o Zacarias? Para que o adorássemos sem temor. A adoração é culto, é eu e Deus. Né? Gente, o Zacarias tinha medo de adorar a Deus. Como é que vocês acham que ele subiu aquelas escadas do templo? Quando ele tocou naquela cortina, o que vocês acham que ele sentiu naquele dia? Temor. Temor, santo temor. Porque era nítido para o ser humano. E as outras culturas fazem a mesma coisa. As outras civilizações também tremem diante dos seus deuses. Porque há no ser humano, dentro de nós, e a Bíblia também revela isso de uma forma até melhor, uma separação entre o ser humano e Deus. Desde que Adão e Eva quebraram e desobedeceram, o ser humano ficou com fobia de Deus. Nós temos fobia de Deus. E até quando a gente procura um Deus amiguinho, um Deus que não fala grosso, um Deus domesticado, um gato pacato do He-Man, né? Não o gato guerreiro, mas o gato pacato. Quando a gente procura um Deus assim é porque a gente tem fobia de conhecer o gato guerreiro que ele é, o leão que ele é. E na nossa fobia a gente às vezes também ou foge dele ou
modifica para ele ficar bem, bem dócil. Então o ser humano tem tido medo de Deus desde sempre, e o Zacarias tinha medo de Deus, e era um medo que inclusive o Antigo Testamento dizia: tema o Senhor, tema o Senhor, tenha medo dele, porque o teu pecado estragou e bagunçou tudo, e ele é santo, e ele é muito poderoso, e ele, perto dele, a gente cai morto, por causa da nossa falha. Então, toda a vida do Zacarias, antes, foi de adoração, mas era uma adoração com medo. E agora ele diz: porque o perdão está chegando, porque é um perdão que nos abrange totalmente, porque é um perdão que nos banha com as águas, depois que vão nos banhar, as águas do batismo, que o próprio João já começou a realizar. O perdão está chegando, não é mais necessário ter medo de adorar a Deus. As cortinas vão cair quando Jesus Cristo morrer, porque não há mais constrangimento. Será que eu devo ir na igreja? Será que eu não devo? Será que vão me aceitar? Será que eu... Tudo isso, gente, acabou. Jesus Cristo nos coloca em outra condição diante de Deus. Somos amados, somos queridos, somos perdoados diante dele. Posso me atrever a abrir a minha boca e cantar aí na igreja e falar com ele e pedir, porque Cristo mudou a minha realidade, a nossa realidade diante de Deus, para que o adorássemos sem temor de Deus. Não apenas com Deus. O Zacarias fala de uma vida agora ética. Messias vem para transformar a tua vida e a forma de tu te relacionar com os outros. A partir de agora, tu vai andar em santidade e justiça. A partir de agora, a régua sobe. A partir de agora, o padrão que Jesus Cristo traz para a tua vida, a transformação que o Espírito Santo vai trabalhar em você, é ainda mais ampla. Ele não vai simplesmente mexer com os teus hábitos, fazer isso, fazer aquilo. Antes eu separava 10% da minha oferta. Agora vem Jesus e bagunça isso tudo e diz assim: eu quero tudo. E você tem razão, motivo para me dar tudo. Antes se dizia assim: ah, não pode olhar para outra mulher, ou não pode fazer isso. Agora Jesus vem e diz assim: o que está no teu coração aí também já está pecando. A régua sobe, a santidade sobe. E nós passamos a viver em santidade também, porque Jesus vive em nós. Porque nós ganhamos da santidade dele, que é perfeita, e aí a nossa santidade é corrigida. Mais justiça, tudo isso Zacarias canta. Há uma transformação que a vinda de Jesus Cristo te chama a viver, te chama a conhecer, a experimentar, a treinar. O Zacarias vai em frente e só aí ele fala do filho. E ele está certo. Porque primeiro a gente fala de Jesus, depois a gente fala do nosso filho. Primeiro a gente fala de Jesus, depois a gente fala da nossa vida, das nossas coisas. O Zacarias começa muito bem. Ele gasta um bom tempo falando do Messias. Mas ele não está com o Messias nos braços. A alegria dele é pelo filho dele. Mas ele primeiro Deus. Agora eu vou falar também da importância do meu filho, do precursor. E sobre o filho dele, Zacarias fala 3 coisas. Ele diz sobre o filho dele: você será um profeta do Altíssimo, você preparará o caminho do Senhor. Quando Jesus chegar, as pessoas já vão estar com os estímulos, com as expectativas já à flor da pele, porque tu já foi anunciando antes que o Cordeiro vai chegar. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando, se preparem, se convertam. João Batista foi um pouco na frente trabalhando para preparar para Jesus o caminho. E ele fala que João Batista teria um ministério, versículo 77 e 78, de chamar as pessoas ao arrependimento e pregar que o Cordeiro de Deus está vindo, que o perdão está vindo. E quando Jesus veio, foi isso que João Batista fez. Exatamente o que Zacarias profetiza para o filho com 8 dias, é exatamente o que o seu filho vive depois. O Zacarias conclui com bênçãos finais. Que bênçãos finais? No último arroubo poético de louvor, o Zacarias diz que Jesus trará à terra luz para quem está nas trevas, o sol nascente, resgate para os condenados à morte, para os que andam na sombra da morte, e
orientação para aqueles que se perderam no caminho, para aqueles que não sabem o que fazer, para não sabem para onde seguir, não sabem o que decidir. A diferença que Jesus faz para a vida, orientação, para a morte, resgate, consolo, e para todos nós em todos os tempos. Um sol brilhando lá fora. Um sol que ilumina a gente, que te alimenta, que nutre você, que te enche de esperança, de alegria, que coloca um sorriso nos teus lábios, que lembra que Deus é bom, que Deus é gracioso, que Ele é misericordioso e que Ele veio e em Jesus Cristo realizou a nossa salvação. Que em Jesus Cristo Deus não veio visitar o mundo para saber como é que vocês estão aí. Ele sabia como é que nós estávamos. E Ele já veio para resolver a encrenca que nós estávamos. Natal é mais que os símbolos, é mais que o jantar, mais que os presentes. Natal é essa vinda de Jesus que o Zacarias cantou. É um acontecimento épico, é até bizarro. Deus se fazer homem. Não é uma coisa esperada. É uma coisa que nos pega de jeito, que pega a humanidade de jeito de, a partir de agora tudo é diferente. Porque o Deus visitou o seu povo. Porque Deus veio habitar com o seu povo. Porque Deus veio morar aqui pertinho de nós. Ele se humanou, Ele se encarnou. Ele viveu próximo. E Ele realizou a nossa salvação. E Ele nos convida agora a segui-lo. E a viver uma vida diferente. Porque estamos caminhando com Ele. As palavras de Zacarias são para vocês. São para nós hoje. Foi um cântico 2000 anos atrás? Foi. Mas assim como o Agostinho disse, pegue a suavidade dessas palavras e cola elas no teu coração. E viva o teu dia lembrando delas, de cada uma dessas promessas e bênçãos que estão aqui contidas nesse texto. Viva com isso, fresco na tua memória, na ponta da língua, para testemunhar para o outro, para consolar o teu coração em horas de angústia. Deus visitou o seu povo, Deus visitou a gente. Deus visita vocês hoje, querida congregação Cristo Redentor, amigos que nos ouvem hoje. Deus está, bem como Jesus disse em Apocalipse, batendo na nossa porta e dizendo, vim visitar você. Não me deixe esperando. Não faça de conta que eu não estou aí. Vim visitar você, jovem. Você, idoso como Isabel e Zacarias. Idosos que estão com a gente hoje. Deus está visitando você hoje. Deus não se esqueceu de você. Talvez vocês pensam que, puxa, minha vida já acabou, eu já empacotei a minha viola, os meus sonhos já estão todos empacotados. O que eu posso mais esperar da vida? Só esperar a morte? Não. Se quiser esperar a morte, pode esperar, porque o Zacarias falou que na morte Deus resgata também. Então você tem promessa garantida para a tua morte. Mas pode viver também a cada dia da tua velhice, sabendo que Deus está te visitando a cada manhã, o sol brilhando para você, sua misericórdia é nova para você. Você de repente é um Zacarias já se preocupando em se aposentar, ou talvez fazendo aquela tarefa ali cotidiana, sem nada de novo. Quando é que eu vou ser sorteado para algo diferente? Quando é que eu vou receber aquele emprego? Quando é que eu vou receber aquela promoção? Quando é que vão me dar o meu valor que eu mereço na minha vida, na minha educação, na minha profissão, onde quer que eu habito? Quando é que vai chegar? Minha vida, que nem o Zacarias, é medíocre, de médio, de uma coisa mediana. Deus te visita. Na mediocridade aparente dos teus dias, o cozido de Deus está na panela, está fermentando. A hora certa, que não é a tua. Deus te visita. Talvez você se identifica mais com o povo de Israel hoje. Lusco-fusco, fé tremeluzente, 2 passos para frente, 1 para trás.
E aí 3 para trás. Creio, mas não creio. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. O meu pavio é um pavio que fumega, eu escuto que o Pentecostes é um fogo. Mas quando eu olho para dentro de mim, é uma chaminha assim, ó. Não sei se é assim que você se encontra. Deus visita pavios que fumegam. Deus visita luzes tremeluzentes. Deus visita. Deus está mais próximo de quem está com a fé debilitada. Se é assim que você se encontra hoje, Deus não se esqueceu de você. Deus te visita e te liberta para adorar sem temor. E viver diante dele e do próximo. Santidade e justiça. Te agarre nessas palavras, te alimente delas, que Deus te abençoe. O Benedictus está na nossa liturgia. Talvez você conheça, se você conhece, cante comigo. Se você não conhece, uma oportunidade de conhecer. E depois de treinar, talvez na sua casa, eu convido vocês agora a cantar o que o Zacarias cantou. Agora e para sempre será.